Bom dia a todos. Em nome da presidente da Câmara, Vanderlei, eu saúdo todos os vereadores e agradeço essa oportunidade de usar a tribuna, esse espaço democrático, para explanar um pouquinho sobre o uso do tabaco em nosso município, mas não só no município, como Estado, nação e mundo. Eu estive participando sábado num encontro em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, onde nós estávamos discutindo também outro tema de outra droga, mas eu me proponho aqui a falar sobre 3 pontos, onde o primeiro é a dificuldade que o tabaco continua sendo dentro da nossa sociedade. Continuam morrendo aproximadamente 200 mil pessoas por ano, somente no Brasil. E isso não são necessariamente fumantes ativos. Muitos desses que estão morrendo por uso de cigarro são fumantes passivos, aqueles que moram junto com algum fumante. E por que isso acontece? Principalmente porque a pessoa que vai estar fumando de forma passiva é aquele que respira as substâncias oxidadas. Isso é importante entender para que a gente consiga ter uma noção de como essa coisa acontece. Então, a pessoa que está fumando, ela fuma os produtos diretamente, ou seja, ele está queimando, só que parte do oxigênio que está em seu torno é usado para a queima do cigarro. E ele bota essas substâncias para dentro do corpo dele. Já quando ele solta essas substâncias, 4.700 catalogadas, ele solta essas substâncias novamente no ar, elas vão entrar em contato com o oxigênio. E há ali uma reação química que a gente chama de oxidação dessas substâncias. Substâncias essas que a pessoa que vive junto com esse fumante vai inalar respirando, ou seja, ele está respirando o oxigênio, porém este oxigênio agora, na molécula do oxigênio, essas 4.700 substâncias, que vão entrar diretamente na corrente sanguínea. Então esse é um dos problemas gravíssimos que o cigarro tem causado. Outro detalhe interessante, feito uma estatística pelo IBGE, 533 mil menores de 18 anos fazem uso do tabaco, do cigarro no Brasil. 533 mil, ou seja, uma população maior do que a população de Blumenau tem acesso ao cigarro antes dos 18 anos de idade. Problema gravíssimo. Agora, o segundo ponto da pauta que eu queria trabalhar com os vereadores e com os colegas e também com os que nos assistem é o fato de uma nova maneira do uso de tabaco e outros produtos derivados do tabaco. É a narguilé. A Cruz Azul, ela aplicou um questionário num colégio de Blumenau. Eu ainda não posso divulgar esse colégio, não me deram ainda autorização, mas nós aplicamos um questionário em 1.329 alunos do ensino médio de um dos colégios de Blumenau. E uma das perguntas foi: quem já fez uso do narguilé? Narguilé é aquele aparelho colorido, exótico, que está sendo vendido em vários espaços de Blumenau. E a surpresa do questionário é que foi apontado que 48% daqueles adolescentes, ou seja, menores de 18 anos, já tinham feito uso do narguilé. 48%. Quase 50%. Quase a metade desse colégio, 1.329 alunos, já fez uso do narguilé. Narguilé que tem um agravante. Pensa-se
de forma errada, ou seja, um mito de que por ter um recipiente com água, que as substâncias fossem filtradas pela água. O que é um grande mito, por quê? Porque a água, nós sabemos que a composição da água é H2O. Há pouco eu explicava por que o fumante passivo tem maior chance de ter algum tipo de doença do que o fumante ativo. Porque ele respira as substâncias oxidadas, ou seja, que tiveram contato com oxigênio. Quando a pessoa está fumando narguilé, ela faz essas substâncias passar pela água, ou seja, pelo contato com a molécula de oxigênio. Daí que se fala que 1 minuto e meio, ou 1h30 de uso de narguilé é o equivalente a fumar 100 cigarros. A explicação científica disso é porque nós fumamos, ou a pessoa que fuma essas substâncias oxidadas. Uma outra questão que eu queria levantar e que penso que é importante ser questionado, e é uma forma também de provocar a Câmara de Vereadores, é que nós temos na nossa cidade inúmeros pontos de venda de narguilé. E muitos desses pontos de venda estão nos corredores dos shopping centers da nossa cidade. Com a nova lei, que foi sancionada pela presidenta Dilma e foi publicada no Diário Oficial dia 2 de junho desse ano, e que deve entrar em vigor em 180 dias, ou seja, dia 2 de dezembro, fica restrito o espaço para venda de produtos, onde também está incluído a narguilé. Penso que nós deveríamos trabalhar como município, junto com promotoria, Câmara de Vereadores, associações que trabalham com a dependência química e também com o Conselho da Saúde, estratégias para que esses espaços sejam intimidados, para que não fiquem expostos de tal forma como hoje são expostos. O terceiro ponto, e com isso eu termino, e que também tem a ver com o uso de algo fumado, e que na lei está registrado da seguinte forma, no artigo 3, é proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés ou outros produtos fumígenos derivados ou não do tabaco em recintos coletivos e fechados. Eu estava sábado no Palácio dos Bandeirantes, São Paulo, discutindo exatamente sobre a liberação do uso da maconha. Se o cigarro tem causado toda essa dificuldade, e agora, nesse ano, 2 de junho, foi sancionada esta lei proibindo ainda mais o uso do cigarro, porque este produto tem causado inúmeras doenças, seria extremamente desinteligente legalizar mais uma droga. As drogas que mais matam em todo o mundo, em primeiro lugar o álcool, em segundo lugar o tabaco. Nós temos apenas 8% da população brasileira ainda fumante. E 2% da população brasileira é usuária de maconha. Seria bastante desinteligente liberar mais um produto à legalidade, e que com certeza vai trazer, com isso não é eu que digo, mas evidências científicas apontam que o uso de maconha tem exatamente o mesmo risco de causar câncer como também o cigarro. Geralmente me pergunto, mas Marciano, ele não é medicinal? E eu faço uma pergunta que é uma pergunta provocativa. Qual o remédio que vocês conhecem, que vocês já ouviram falar,
que é fumado. É lógico que na maconha existem componentes medicinais, canabinoides, e que devem e podem ser extraídos para deles ser feito fármacos. Mas isto não justifica tocar fogo, desculpem a ironia, mas tocar fogo na planta e querer de alguma forma justificar que isto é medicina. Muito obrigado por esse espaço e fico à disposição para eventual perguntas ou dúvidas.